Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Amém? Vamos ler então. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Amém? Amados, Ezequiel foi um profeta, mais um dos vários que o Senhor levantou para profetizar a nação, numa época em que eles estavam se afastando de Deus, para variar, né? E estavam se tornando pessoas totalmente fora do espiritual, totalmente alienados à presença de Jesus. E Deus precisava de alguém que ele pudesse usar para exortar Israel a voltarem-se para Deus. E aqui ele levanta Ezequiel, esse profeta muito usado por Deus, assim como todos os profetas, né, que Deus usou. Ele chama Ezequiel para trazer a palavra de Deus nessa época aqui, na nação de Israel. Deus sempre levanta pessoas para que pudesse usar, para poder dirigir o seu povo. Deus sempre levanta, Deus sempre fala, e conforme Ele encontra um coração aberto, conforme Ele encontra corações que estejam disponíveis e confiantes no poder de Deus, então Ele usa para trazer a direção para o seu povo até os dias de hoje, para a glória de Jesus. E aqui no capítulo 2 nós vemos Deus revelando a vocação de Ezequiel. Deus começa a revelar o seu chamado: Ezequiel, eu vou te usar. E aí ele começa dizendo, Ezequiel falando: olha, e o Senhor me falou: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs de pé, e ouvi o que me falava. Se o Espírito ou o próprio Deus chega para Ezequiel e fala para ele se colocar de pé, é porque Deus queria que ele tomasse uma posição adequada para aquilo que Deus iria falar. E aí ele fala que o Espírito entra nele, ele é cheio do Espírito, esse Espírito, o Espírito de Deus o coloca em pé, e Deus começa a falar o que ele iria fazer. O Ezequiel, qual seria a vocação de Ezequiel? Aí você lendo todo o capítulo, você entende, Deus vai falando. E o interessante, meus amados, Ezequiel teve medo daquilo que Deus estava falando? Teve. Ezequiel ficou preocupado? Ficou. Mas conforme o Espírito ia falando com ele, conforme Deus ia dando as direções para ele, alguns aqui nós lemos: olha, eu vou levar você para o meio de um povo rebelde, casa rebelde, eles têm um semblante duro, gente brava, mas não é para você ficar com medo deles, não é para você temê-los, muito menos o que eles vão falar. Eles vão vir com palavras pesadas, não tenha medo, porque eu vou estar com você. E amados, durante todo o tempo, durante todo o ministério de Ezequiel, Deus vai falando com Ezequiel, Ezequiel vai ouvindo, Ezequiel vai recebendo, Ezequiel vai entendendo, vai se posicionando e vai cumprindo a vontade de Deus. Porque quando Deus fala, Ele espera uma resposta de quem ou para quem Ele está falando. E eu creio que o recado de Deus para nós nessa noite vai ser em torno disso. O tema da mensagem é justamente esse: o que fazer depois que Deus fala comigo?
Algumas semanas atrás, o Senhor me levou a uma pregação mais ou menos parecida, mas dizia assim, os cuidados que nós devemos ter depois que eu ouço a voz de Deus. Agora hoje ele falando comigo, eu até falei assim, mas Deus, eu acho que eu já preguei algo semelhante, né? Aí ele me lembrou, não, você pregou os cuidados que a gente deve ter, né? As precauções. Agora você vai falar sobre o que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar, nos colocar quando eu ouço Deus. Porque, amados, uma coisa que vocês ouvem muito aqui nesta igreja e vai ouvir, é isso, não é? Ouvir Deus, ouça a voz de Deus, peça para Deus falar com você, o que foi que Deus falou, olha, a palavra falou e Deus falou, certo? E hoje Deus vai dar alguns sinais, algumas direções para nós, para que nós nos posicionemos depois que Ele fala comigo. Porque eu creio que você e eu, todos nós, temos palavras de Deus para as nossas vidas. Temos ou não temos? Glória a Deus, você não tem? Deus já falou, Ele está falando e Ele continuará falando. E quando Ele fala comigo, nós vamos aprender com Ezequiel algumas coisas. Ezequiel ensina para nós posicionamentos diante de uma palavra que Deus nos dá. Ele ensina para nós algumas coisas que eu preciso estar atentos quando o Espírito Santo falar comigo, para que eu ande certo, para que eu ande em ousadia, eu ande em coragem. Exemplo, acabamos de ouvir Deus falando conosco, que é hora, é noite, que Ele está derramando uma unção para que nós sejamos cheios do espírito de ousadia e coragem para dizer não. Ok, você recebeu uma palavra, e agora? Se você prestar atenção, e quanto mais sensível nós formos à voz do Espírito, mais nós vamos ouvi-lo. Irmãos, nós podemos ouvir Deus o dia inteirinho. Quanto mais sensíveis nós nos tornarmos ao Espírito, a sensibilidade ao Espírito vem da prática. A prática de falar com Deus, a prática de orar, a prática de ler a palavra, a prática de aprender com homens e mulheres que têm bastante a nos ensinar. Até que chegue um ponto em que eu possa ouvir o Espírito o dia inteiro em todas as coisas, nos pormenores. Como por exemplo, quando eu estava hoje orando, que o Espírito Santo me despertou para me dar a pregação para hoje, e eu estava orando, e glória a Deus, aleluia, e aí o Espírito Santo simplesmente falou, agora você vai, que eu vou te dar a pregação, você vai escrever. Amém. Comecei a escrever, e aí chegou num determinado ponto que eu estava aqui meditando nesse texto que o Senhor me deu. Eu estou bem cansado esses dias, a minha cabeça, e eu percebi que eu não conseguia mais raciocinar, porque eu já estava orando há bastante tempo. O Espírito Santo falou comigo, falou, vai descansar um pouco. Falei, amém, Jesus. Eu coloquei a caneta em cima da caderneta, deixei a Bíblia aberta lá, deitei no meu sofá, coloquei o louvor, fui descansar. O Espírito Santo me deu esse direito. E aí depois eu achava que eu tinha que continuar escrevendo, e o Espírito Santo falou comigo, não, é só isso aqui hoje, não precisa escrever mais nada. Eu falei, amém. Está entendendo? Quanto mais sensíveis, você pode ouvi-lo o dia inteiro, e você pode ser dirigido por Ele o dia inteiro. Agora Ezequiel ouve Deus falar, e Deus começa a comissioná-lo. Eu preciso de alguém que irá levar o meu recado para trazer Israel de volta à vida espiritual que não está nada bem. E Ezequiel começa a receber, a assimilar, através da sensibilidade que ele tinha, e a se posicionar, e pode ser abençoado, usado por Deus, e ter um ministério que prosperou. É claro que o assunto aqui hoje não é ministério, o assunto aqui é voz de Deus. Quando Deus fala com você a respeito de qualquer coisa, eu preciso de alguns parâmetros para que eu me mantenha firme naquilo ali. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, nós vemos aqui esse homem, o Ezequiel, muito bem consciente de que quem falava com ele era Deus. E a primeira coisa é justamente isso aqui, ó. Conscientize-se de que aquele que acabou de falar te capacitará para fazer o que lhe falou. Amados, Deus falou conosco, ó, você precisa aprender a falar não. Primeira coisa que vem na nossa mente, né? Vem aquelas pessoas, aqueles lugares que a gente, ai meu Deus, como que eu vou falar não para o meu patrão? Senhor, não, as pessoas, não vem isso na nossa cabeça? Deus falou que precisa nos capacitar, aprender a falar não, a dizer, a colocar limites. Ó, até hoje eu trabalhei aqui, a partir de agora não vou mais. Eu sei que eu poderia arrumar uma confusão, sei lá, a pessoa poderia ficar chateada, mas eu preciso falar não.
mas eu não consigo. E agora vem Deus e fala: estou derramando o meu Espírito para te despertar e te capacitar a falar não e a pôr limites. O que vem na sua mente? Meu Deus, eu não vou conseguir. Meu Deus, mas as pessoas não vão entender. Então, é o que Ezequiel nos ensina aqui. Eu preciso me conscientizar após Deus falar comigo, seja o que for. Quando Ele fala, eu preciso me conscientizar de que aquilo que Ele acabou de falar comigo, para mim, Ele mesmo me capacitará a fazer o que Ele me falou. Um erro muito grave, meus amados, é ouvir a voz de Deus e automaticamente nos voltarmos para nós. Até que o Espírito vai nos capacitando e nos conscientizando o seguinte: ei, o Deus que fala, eu sou o Deus que fala, eu sou o Deus que faço a proposta, eu sou o Deus que chamo, e eu mesmo sou o que vai capacitar a fazer aquilo que eu estou falando. Está entendendo, Ezequiel? Então, ao ouvir a voz de Deus, apenas creia e fala: amém, Senhor Jesus, eis-me aqui, eu creio, eu aceito, mesmo sabendo que eu não tenho capacidade, mas eu entendo que quem vai me capacitar a fazer o que Ele está falando é Ele mesmo. Então hoje, meu querido, a primeira coisa, saia do nível onde você olha para você e com esse risco de ir perdendo, se tornando incrédulo, porque se eu ficar olhando para mim, a respeito de algo que quem falou foi Deus, eu vou cair na incredulidade, eu não vou continuar levando aquilo que o Senhor falou, porque eu não acredito que vai acontecer. Estão ouvindo, Ezequiel? Quando nós começamos a olhar para nós, eu não acredito que aquilo vai acontecer. Eu acho que é impossível. Por quê? Porque eu estou olhando para mim e estou olhando para a minha situação. Mas eu tenho que olhar para Deus. Eu tenho que me conscientizar de que esse Deus poderoso, esse Deus glorioso que está falando que vai fazer essas coisas aí na minha vida, Ele me capacitará, Ele abrirá as portas, Ele vai preparar tudo, Ele prepara o lugar, Ele prepara o cenário, Ele prepara as pessoas, tudo o que for necessário para que aquilo que Ele falou para você aconteça. Ele mesmo vai trabalhar, Ele mesmo vai capacitar e prover. Ouça, Ezequiel, pega tudo que Deus tem falado, recorde-se de todas as palavras que o Senhor já te deu, e que talvez algumas já até caiu no esquecimento, porque eu não olhei para Ele, eu olhei para mim. Olha, Sara, você vai ser mãe. Está ouvindo, Abraão? Você vai ser pai de grandes nações. Abraão automaticamente olhou para Deus. Bom, eu sou velho, tudo bem, mas Ele é o Todo-Poderoso, então é Ele que vai fazer. Josué: rodeie Jericó, porque as muralhas cairão. Impossível. Mas ele olhou para Deus. Bom, o Deus dos exércitos Todo-Poderoso, Ele diz que vai derrubar as muralhas, então eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou olhar para Ele e vou andar em volta das muralhas, porque quem falou foi Deus. Está ouvindo, Ezequiel? Nesta noite você precisa sair daqui, fora de você, anulando, bombardeando, destruindo toda a sua circunstância, e começar a ser um crente que vai olhar para Deus e falar assim. Se Ele falou que vai mudar a sua casa, mas você olha, é impossível. Amém, Ele disse que vai mudar, eu só preciso crer e manifestar a minha fé nele, sair do natural, sair do pessoal, sair do humano e colocar a minha fé nele. Aleluia. Amados, Ezequiel, ao começar a ouvir a voz de Deus, imagina, estou aqui, não sei nada, não tenho capacidade, o povo aí acha que eu sou um boboca, eu não posso, mas se o Senhor dos exércitos está falando comigo, é porque vai acontecer mesmo, não sou eu, é Ele. Ouça, Ezequiel, é hora de você sair desse deserto, aonde você fica achando que o que Deus vai fazer, Ele precisa das suas coisas naturais. Não precisa não. Aonde você começa a viver aqui embaixo só no natural. Sei lá, Deus falou, mas será que vai acontecer mesmo? Será? Vai acontecer. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele só precisa que hoje você aprenda com Ezequiel. Se coloque de pé, Ezequiel, e pare de ficar olhando para a sua circunstância, algo que eu prego muito. Pare de se basear no que você tem e no que você não tem. Pare de se basear no tamanho da oposição que você tem.
Não é hora. Quando Deus fala, meu irmão, Ele já vem com tudo pronto, aleluia. Quando Ele fala é porque Ele já tem a porta aberta, Ele já tem as pessoas que você precisa, Ele já tem a situação pronta, Ele já tem o poder, Ele já tem a unção, Ele já tem a provisão, Ele já tem tudo, você só precisa se posicionar, aleluia. O que é que Ele tem dito a você, Ezequiel? O que é que Ele tem falado a você e você muitas vezes se intimida, porque, meu Deus, como? O como não é da sua obrigação. A nossa obrigação é apenas entender e nos conscientizar. Ezequiel, põe-te em pé e eu vou falar com você. Ou seja, Ezequiel, o seu papel é apenas se preparar, estar sempre no lugar certo, ouvindo a minha voz, não fica questionando não. O que fazer depois que Deus fala comigo? Não fique questionando e não fique olhando para as impossibilidades, porque as nossas impossibilidades, irmão, Deus nem vê. Ele não vê, Ele é Deus. E passou-se o tempo, Sara se engravidou. Por acaso há algo impossível para Deus? Não há. O que impede muitas vezes é essa incredulidade nossa, porque olhamos para o natural. Deus não tem problema nenhum, meu amado, em honrar, em te fazer crescer, fazer o que for necessário. O que Ele precisa, Ezequiel, é que você tenha essa consciência. Está entendendo? Conscientize-se de que aquele que falou com você é o que vai capacitar, ou seja, tudo é dele. Se Ele falou que vai ressuscitar alguém que morreu na sua vida, fique em paz, Ele que falou, aí eu creio, amém. Se Ele tem dito que vai te usar de forma sobrenatural, mas você é pior que eu, ai meu Deus, não sei falar, ó Deus, o Senhor falou, amém, eis-me aqui. Eis-me aqui, é impossível para mim, mas para ti não há nada impossível. Se conscientize-se que é Ele que vai te capacitar, Ezequiel. Glória a Deus. Continuando, segunda coisa que nós aprendemos com esse homem aqui: o que fazer depois que Deus fala comigo? Mude totalmente a sua expectativa, que era humana, totalmente para Deus. Quando Deus fala com esse homem, com Ezequiel, e ele viu a situação que estava a nação, ele viu o problemão. Tanto é que Deus faz umas comparações aqui assustadoras. Vou te mandar para o meio de um povo que é como escorpião e não sei o que. Esse povo tem cara feia, tem cara brava, eles são de palavras pesadas, e eles vão vir com tudo. Não é para ter medo, porque eles vão vir com tudo. Vão tentar te desanimar, te colocar para baixo, te assustar, porque o semblante deles é bravo, eles são poderosos, eles vão vir com tudo. Mas não é para você ter medo. Não é para você ter medo, Ezequiel. Porque, agora eu vou pregar isso aqui, né? Não está escrito. Por que não é para você ter medo, Ezequiel? Porque quem vai fazer é Deus. Então, Deus falou com você, muda sua mente. Muda o seu jeito de pensar. É o segundo ponto. Quando você ouvir Deus falar, esqueça a sua razão. Não dê lado para a sua razão, porque a sua razão, ela vai falar assim para você: como que vai chover? Não tem nuvem, porque pela razão só tem chuva se tiver nuvem. A nossa razão é assim. Então, o segundo passo é mudar totalmente a sua expectativa humana, o seu racional. A racionalidade de Sara disse para ela: você já é velha. Claro, pela razão. É óbvio, pela razão, o profeta viu que não tinha nuvem, não vai chover, pela razão. Mas quando nós recebemos uma palavra de Deus, segundo ponto, anule a sua razão. Mate ela. Crente não é mais racional no sentido positivo da palavra. Estou entendendo, né, amado? Porque Deus não tem nada a ver com a razão. Ele é onisciente, está acima da nossa razão. Pela razão, como Sara ia ter filho? Quero nem saber, Abraão disse. O Deus dos exércitos diz que teremos filhos e vamos ter. Se você não anular a sua razão, não viverá o sobrenatural nunca. Porque a nossa razão, ela é contra o espiritual. Onde já se viu? Como que Abraão ia ser pai de uma grande nação? Pela fé, mudando a mente, crendo no sobrenatural. Sobrenatural, meu amado, é algo que não tem na terra, aleluia. É algo que não tem aqui, você não vai ver, você não vai sentir, não tem aqui. Senhor, já vou me preparar para ser pai.
fora da razão. Na razão, José era um boboca, o José do Egito. E era mesmo, era o mais novo, queridinho, dengado, filhinho da mamãe, filhinho do papai. Papai fez roupona para ele, não fez para os outros irmãos. Era um nojo. Mas Deus chega para ele e fala: você vai ser o governador do Egito. Tá doido? Claro que pela razão, mas Deus falou que ele seria governador do Egito. Assunto encerrado, meu amado. O que talvez a sua guerra, a guerra do crente, é a mente dele. Porque nós racionalizamos muito. E quando eu ouço a voz de Deus, lembre-se bem disso, não tem nada de racional, amém? Ele é sobrenatural. Se ele falou que vai fazer você o presidente da república, creia, aleluia, ele fará. Mas como que eu vou chegar lá? Não é da sua conta. Eu falo isso no amor, viu, amados? Que eu quero que você entenda. Não é da sua conta. Ele é sobrenatural. Mata a sua razão, Ezequiel. Arranque a sua razão. Porque o Senhor vai vir com poder sobrenatural, sobre-humano, antirracional. A terra não vê, os homens não vê. Quem que já viu gente sair correndo em cima do mar? Nunca viu, foi só Pedro. Fora da razão. E eu vou dizer na autoridade do Espírito, se não for 100%, 99% de nós que estamos aqui, tirando eu, se 1% sou eu, tirando eu, porque eu já saí dessa fase, você tem lutado muito com a sua razão. Porque racionalmente, como que Deus vai me abençoar? Eu não tenho diploma, eu não sei falar, eu não sei o que, eu não sei o que. Realmente, é fora da razão. Ezequiel, o Espírito te chama hoje a andar fora da sua razão. Agora muitas coisas estão paradas na sua vida porque você é racional. O Senhor é sobrenatural e Ele fala com o seu povo, como já falou com você. Deus falou, mas não aconteceu, é claro. Você está racionalizando, e a partir de hoje a palavra está vindo dizendo a você: para de ser racional e seja sobrenatural, porque eu não vou agir dentro da sua razão. Eu não tenho condição, é exatamente, pode ler, de Gênesis a Apocalipse. Deus sempre colocou pessoas que não tinham racionalmente, não tinha condição nenhuma. Por quê? Porque Deus não age na razão. E muitas vezes nós como crentes, você que está aqui hoje, tem vivido na sua razão. O médico falou que é grave, olha os sintomas, aqui está toda a marca, olha os exames, já deu tudo positivo. Oh meu Deus, é pela razão, é óbvio, todos os exames constaram que há uma impossibilidade, há algo ali, pela razão. Agora o Espírito Santo fala a mim e a você, através de Ezequiel, quando eu falo, e ele já falou que ele cura, que ele transforma, que ele liberta, que ele é o Deus Todo-Poderoso, você precisa matar a sua razão. Pastor, o que é matar a razão? É quando você começar a racionalizar, quando você começar a colocar tudo em pratos limpos na sua mente. Mas gente, Deus falou que vai me curar, mas aqui o exame aqui deu alterado, esse aqui já disse que eu estou no bico do corvo, esse exame aqui já posso abrir a sepultura. Isso é racionalizar, isso é tornar natural. A voz de Deus é sobrenatural. Você ouviu, amém? A voz do Senhor é sobrenatural. Ele falou, o Senhor falou que vai te usar lá no teu bairro, vai te usar não sei aonde, vai fazer coisas extraordinárias, mas você não tem condição, acabou. Você não tem que ficar preso na sua mente, dizendo que você não tem condição, porque eu sou fraco, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu não isso, eu não aquilo. Ele é o sobrenatural, creia nele. Se ele falou, já se prepara para o negócio, porque ele vai fazer no sobrenatural. Ezequiel, quando eu falar, mude totalmente a sua expectativa humana e transforme-a numa expectativa totalmente divina, porque o divino não tem nada a ver com a terra. O divino não tem nada a ver com a terra. Deus falou que vai fazer uma grande obra, não tem o dinheiro, problema de Deus, não é meu. Amém, meu amado? Vai ficar racionalizando até quando? Hoje o Espírito Santo chama para sair do racional. Eu creio que o principal que Deus quer falar aqui para você é esse. Você quer ver uma coisa, irmãos, uma coisa que é batata, que a sua razão está em ação? Deixa aparecer um problema. Você já tem um monte, crente tem. Aí aparece mais um. Aí o pastor, pode ser eu, pode ser qualquer um, irmão crente, vai orar.
Ele quer orar por você. Não, vamos orar. A razão: que orar? Eu que não vou dar os meus pulos. Orar. Eu que não vou lá dar meus pulos. Eu que não vou lá conversar. Fica aí. A razão tem mantido muitos homens e muitas mulheres que poderiam estar em outros níveis, mas não estão por causa da razão. E, irmãos, nós somos confrontados o dia inteiro pela nossa razão. Sabia disso? Repara para você ver. A gente racionaliza tudo. Mas também, é claro, isso aqui aí, ó. Aí. Também fiquei sentado esperando cair do céu. Razão. Vai ficar mesmo no mesmo lugar. Não vai subir, vai ter que ralar mesmo. Agora Deus está falando a mim e a você. Quando eu falar que vou fazer, que vou mudar, que vou transformar, eu estou na situação, mate a sua razão, Ezequiel. Aí, Sara, está aqui, ó, você não pode ter filho. Razão, não posso mesmo. Aí, Moisés, acabou. Não existe barco, não existe navio. Agora, nós saímos do Egito, estamos aqui na frente do mar. Vai fazer o quê? Para onde nós vamos? Não tem como ir. Razão, não tem mesmo, porque eu estou vendo o mar na frente. E Deus não te chamou para viver na razão. Está ouvindo, Ezequiel? Aí, ó, tá vendo? Se você fizer, se você falar, não tem como, não tá vendo? É simples. Irmãos, os crentes racionais, eles são assim. É simples, só você entender. Não tá vendo que se você não trabalhar, não come? Não tá vendo que se você não ralar, não vai? Não tá vendo? Deus não vai prosperar. Deus não vai fazer, não. Não adianta orar. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Nunca vi mar abrir. O crente racional é assim. Moisés, pega o que você tem na mão e fere as águas. Isso é normal? Moisés vira as águas. Ele levantou, parou de orar. Pá! É normal? Não é, é fora do normal. Abriu o mar e a terra seca. Estão ouvindo, Ezequiel? Você acha que a sua situação é impossível porque você está racionalizando. Como? A pessoa não vai entender, isso aqui é óbvio. Não vai entender. Vai sim, porque Deus é sobrenatural. Eu não posso mais racionalizar o sobrenatural de Deus. E entrando na conclusão dessa pregação, terceira coisa que eu quero falar: adquira uma postura de quem agora realmente está com um veredito soberano. O que é um veredito soberano, meu irmão? Se Deus falou com você, não foi o amiguinho da praça, não foi um advogado daqui da terra, não foi um juiz da terra, foi o dono do universo. Ele fala e as coisas acontecem. Quando Deus fala comigo, eu preciso agora adquirir uma postura de um homem, de uma mulher, de um povo que recebeu um veredito do sobrenatural, do Deus Todo-Poderoso. Quais são as palavras que você já recebeu e que você racionalizou? Imagina, mais um. Eu já até sei o que vai acontecer. O pastor vai ler um salmo, vai orar, ele vai lá para o teclado, vai fazer uma salmodiação, depois vai trazer a palavra, nós vamos para casa. Isso é racionalizar. Isso é muito sério. E hoje, Ezequiel, Deus te chama para e se jogue